Muito bem, chegou aquele momento da nossa reflexão. Hoje eu quero dividir com vocês um trecho da Bíblia que mexeu comigo enquanto eu lia essa semana o texto. E está em João capítulo 15. Na verdade, é uma das últimas falas de Jesus com seus discípulos. Ele está ali para se despedir, falando aquelas últimas coisas que ele tem que falar, deixar os últimos recados que ele tem que dar. E aí no meio tem um trechinho que eu queria dividir contigo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ódio, né, sobre esse sentimento que está cada vez mais fácil da gente viver com ele, porque as coisas estão cada vez mais irritantes no mundo. Eu não sei para você, pode ser que eu estou ficando velho e por isso as coisas estão ficando cada vez mais irritantes também para mim, mas esse sentimento de ódio que acaba entrando dentro da própria religiosidade. Hoje a gente tem visto, sim, ódio de todos os lados, inclusive dentro da religiosidade também, né? Dentro da espiritualidade, pessoas, não vou chamar de espiritualidade, vou chamar de religiosidade mesmo, pessoas que fazem parte de uma religião, que advogam uma espiritualidade, mas que convivem muito bem com o ódio, né? E justificam o seu ódio com aquilo que é justo. Então, eu uso o meu conceito de justiça para justificar o meu ódio. Isso pode acontecer em qualquer espectro ideológico, tá? Não acho você que está em um espectro ideológico que eu estou falando do outro, né? Qualquer um dos dois vai se empoderar da justiça para ter ódio contra o outro, né? Então você vê de um lado um ódio por que não fizeram o que tinha que ser feito, né? Do outro lado, o ódio por que vocês estão promovendo essa injustiça. Então a gente se une e se imune das nossas verdades, nossas percepções de justiça, para então odiar com segurança, né? Eu não posso ter o ódio de graça, eu não posso ser uma pessoa má, não posso odiar alguém simplesmente por odiá-la. Eu tenho que ter uma boa razão para isso. Afinal de contas, se é pela justiça, cabe sim a ira, cabe sim a violência, cabe o ódio existir. E aí eu quero então trazer esse pensamento que está nas últimas palavras de Jesus. Verso 18 do capítulo 15 de João, ele fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E aí quando ele falou isso aqui, eu parei para pensar um pouco numa coisa. Quem é esse mundo que odiou Jesus primeiro? Quem é esse mundo? Quem ele está chamando de mundo? E aí vem a parte estarrecedora, porque normalmente quando a gente fala de mundo, principalmente quem é de dentro de uma confissão religiosa, a gente fala de mundo daquilo que é externo à confissão religiosa. Então, aquilo que está do lado de fora, aquilo é o mundo, né? As coisas do mundo. O mundo nos persegue, o mundo nos odeia. Mas quando Jesus fala de mundo, a gente tem que só lembrar uma coisa: Jesus não estava exposto ao mundo. Nunca esteve quando ele esteve aqui. Só quem sabe da trajetória de Jesus, só quem viveu a trajetória de Jesus, só quem viu Jesus, foram as pessoas que estavam inseridas no contexto judaico. Salvo raras exceções em que ele dá uma saída ali para Decápolis, salvo várias raras exceções, tipo, ele vai ali na Samaria, que também é um pouco meio que tem uma ligação com o judaísmo, mas ele vai ali na Samaria, em alguns outros lugares que ele sai, salvo raras essas exceções, o fato é que Jesus não era alguém de exposição fora do contexto judaico, fora da religiosidade judaica. Então, quando ele fala assim, o mundo me odiou, quem ele está dizendo que o odiou são aqueles que são parte da mesma confissão religiosa que ele. E esses que ele coloca esse título de mundo estão dentro da religiosidade. E ele chama eles de mundanos, não porque eles não têm ritos religiosos, não fazem participações em eventos religiosos, não oram, não leem a Bíblia. Não é por isso. Ele os chama de mundo porque, embora estejam fazendo todas essas coisas, estejam dentro do contexto religioso, eles não têm um pensamento como o de Deus. Eles romperam com o pensamento de Deus, eles estão vivendo o pensamento do mundo, do ser humano. Eles estão, portanto, odiando, porque isso é da natureza humana. E eles, embora estejam revestidos aparentemente de religiosidade, lá dentro, a mente deles não é a mente de Deus, é a mente do mundo, né? Relembrando novamente Romanos capítulo 12, renovai as vossas mentes.
não vos conformeis com este mundo, este século imundo, a mesma palavra em grego. Então, quando Jesus está falando assim, o mundo me odiou, ele não está falando dos romanos. Os romanos nem queriam crucificar ele. Não, ele não está falando dos romanos, daqueles que não compartilham da mesma fé. Não, ele está falando daqueles que compartilham da mesma fé e que eram religiosos como ele era, na mesma confissão. Esses o odiaram e é esses que ele chama de mundo. E isso que eu quero trazer a consciência para você é que estar na religião, estar numa confissão religiosa, não te tira do mundo. Se você permanece tendo no seu pensamento a forma de agir, de pensar, sendo uma forma secular, uma forma desligada de Deus, uma forma mais ligada até ao material do que às coisas espirituais. Uma forma, e quando eu falo forma aqui, não estou falando só de atuação, mas a sua mente está sobre esse formato do jeito de pensar das coisas do mundo, do jeito de pensar do egoísmo, do próprio eu. Esses é que Jesus está chamando de mundo. Então, o mundo, eu já até falei sobre isso em Hiperlinkados e outros programas, né? O mundo entrou na igreja há muito tempo, porque o mundo é um pensamento, é um jeito de pensar e de agir, e isso está muito presente, e isso se revela no ódio, porque eles odiaram a Cristo, a Deus. Olha só, vamos ler o que o próprio Jesus falou. No versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Olha que forte. Quem odiou a Cristo, no caso os religiosos da época de Jesus, odiaram também a Deus, o Pai. E não é muito louco isso? Porque o religioso é o cara que diz que ama Deus. O religioso é o cara que vive uma vida de prática e de ensino totalmente relacionado com devoção a Deus. Esse cara que se diz devoto a Deus, na verdade, o odeia. E o odeia porque quando vê o que Deus realmente é, o nega. E o rejeita. E encontra injustiça naquilo que é de Deus. E aí no verso 24, ele diz assim, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado. Então eles viram as obras de Deus e rejeitaram, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. A gente como ser humano, a gente tem essa habilidade de odiar as pessoas sem motivo. O interessante da fala de Cristo é que se você perguntasse para os líderes judeus da época, se você perguntasse para os líderes do Sinédrio se eles tinham ou não um motivo, eles tinham e esse motivo estava descrito como justo. É melhor, diz o sumo sacerdote, que um morra do que leve tantos à morte, né? Que engane a tantas pessoas, é melhor que um morra. Um pensamento bem utilitarista que ele está usando ali naquele momento. E eles têm motivação. Quem falou que eles não têm motivação? Cristo falou que eles não têm motivação. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que aquilo que a gente encontra como motivo para odiar, aquilo é a nossa natureza justificando o seu próprio comportamento. Porque Deus não veio ou não tem relação com o ódio. Deus tem relação sim com a justiça. Mas você não vê Deus ter relação com o ódio. Nem no momento em que Cristo está atacando aqueles que estão pervertendo o templo, ele o faz com ódio. Porque a gente sabe que ele os ama a ponto de morrer por eles. Mas a gente, como ser humano, a gente consegue abandonar o amor e abraçar o ódio. E sempre nos justificamos em tal causa. E a grande pulga que eu queria deixar atrás da sua orelha é: o ódio do religioso pode ser um ódio contra Deus. O ódio do religioso pode ser um ódio contra Jesus.
de qualquer lado, sejam os liberais ou sejam os conservadores. A gente deixar esse ódio entrar na nossa religiosidade pode nos levar, independente da religiosidade que a gente está, a numa posição de oposição a Deus, e mais do que isso, é até mais assustador do que se opor a Deus, é de não gostar de quem Ele é e rejeitar quem Deus é pelo amor a minhas causas, a minha justiça. E isso pode fazer com que religiosos sejam o mundo e fazer com que religiosos odeiem exatamente aquilo que eles deveriam amar, que eles declaram amar, que é Deus. Então cuidado com o ódio, nesse tempo de ódio que a gente está vivendo, que é muito fácil odiar. Na verdade, é difícil não odiar. Eu ouvi recentemente, eu termino com isso, a história de um pastor que orou para que uma pessoa pública morresse porque ele não concorda com as decisões morais dessa pessoa. E é difícil, para mim, não odiar alguém que faz isso. Porque mancha o nome de Jesus, mancha o cristianismo. Mas esse não é o nosso papel. Deus não chamou a gente para odiar ninguém. Então, quando a gente se encontrar no campo do ódio, lembra dessas palavras de Jesus que estão em João, capítulo 15. Para que a gente, nem sem querer, nem pela justiça, acabe adotando o pensamento do mundo e, quem sabe, odiando aquilo que a gente mais quis amar, né? Ou tentou amar. Enfim, que esse ódio não nos consuma dentro da nossa própria confissão de fé. É isso que eu queria dividir com vocês hoje aqui.